A automedicação, né, é aquela condição em que as pessoas elas fazem uso de medicamentos sem ter uma prescrição, sem ter uma indicação clínica. Então, ela tem um medicamento lá em casa, ela tem um sintoma, tem uma dor, então ela faz uso daquele medicamento para sanar aquela condição. E isso acaba sendo, né, um grande problema entre as pessoas. Por quê? Porque essa automedicação, ela traz riscos. Então, por isso da importância de quando as pessoas necessitarem de medicamentos, que elas busquem, né, ajuda dos profissionais de saúde, principalmente do médico, para que se possa fazer um diagnóstico correto, ou aqueles que não necessitam de uma prescrição, que peçam orientação do farmacêutico, né, quando vão então na drogaria. Esses medicamentos, quando utilizados, né, de forma incorreta, eles trazem alguns riscos. Então, dentre esses riscos, nós podemos destacar a toxicidade, né, porque esses medicamentos causam intoxicação. Devido a essa intoxicação, algumas pessoas podem apresentar também, né, reações alérgicas, ou mesmo esse medicamento que ela está tomando naquele momento, ela já tome outros medicamentos, e isso pode ocorrer interações medicamentosas, ou seja, interação entre medicamento e medicamento, e isso também traz riscos, né, àquela pessoa que está fazendo uso. Então, a gente, né, sempre orienta a importância de se fazer uso do medicamento quando realmente se tem, né, a necessidade, então, de fazer uso daquele determinado medicamento para aquele determinado sintoma. A tecnologia, né, que nós temos, onde todas as pessoas têm acesso, então muitas vezes quando a pessoa apresenta qualquer sintomas, né, qualquer sinal clínico, qualquer dor, ele vai em busca de uma medicação, né, e muitas vezes ele busca na internet. E buscando na internet vem juntamente os riscos, né? Então, às vezes, para aliviar uma dor, ele busca aqueles medicamentos que não precisam de uma prescrição médica. E um desses medicamentos que tem sido bastante utilizado pela população são os anti-inflamatórios. E esses anti-inflamatórios, né, da mesma forma que outros medicamentos, eles também trazem riscos para a saúde, né? E aí nós podemos citar a nimesulida, né, a própria aspirina, que tem ação anti-inflamatória. E mesmo tendo essa ação anti-inflamatória, eles vão causar danos ao organismo. Então, esses danos, né, muitas vezes, eles podem fazer com que a pessoa apresente uma alteração da função renal, né, ou seja, os rins podem apresentar algumas alterações da sua função. Esses indivíduos podem também apresentar aí inchaço, né, devido ao problema renal, com isso há um aumento da pressão arterial. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com essas pessoas que já têm algum histórico renal, porque podem aí vir agravar, né, esses sintomas. Então, qualquer medicamento, né, se houver necessidade de fazer uso de medicamentos, é importante que se busque sempre a ajuda de um profissional da área de saúde. Uma classe de medicamentos que nós temos também, né, disponível para a população e que as pessoas fazem um uso também frequente são as vitaminas. As vitaminas, elas são componentes que são essenciais para o funcionamento, né, do nosso organismo. Mas, ao mesmo tempo, se nós fizermos uma alimentação saudável, elas vão estar presentes também na nossa alimentação. Então, por isso, é importante avaliar se realmente, né, o organismo, se há necessidade de fazer uso dessas vitaminas. Porque uma vez que elas são ingeridas em alta, né, concentração, em grandes quantidades, elas também podem se tornar tóxicas, né? E uma vez se tornando tóxicas, podem levar também a alterações. Então é importante, antes de fazer uso de medicamentos, né, dessas vitaminas, verificar se já faz uso de outros medicamentos, porque a gente pode ter também uma interação, né, com as vitaminas. E outra forma que a gente tem de verificar se o organismo precisa de vitamina é através de exames laboratoriais.
né? Nós temos exames laboratoriais que também verificam a quantidade de vitaminas presentes no organismo. Então, por isso é importante realmente verificar se há necessidade do uso dessas vitaminas. É muito importante que a gente observe algumas situações. Quando nós recebemos uma receita, né, do médico, porque nós fomos até o médico, porque nós estamos então, né, com uma sintomatologia que geralmente causa um desconforto, uma dor. Em posse dessa receita ou dessa prescrição, nós vamos até a drogaria ou farmácia e lá nós encontramos o profissional, que é o farmacêutico, e ele vai ser então o responsável por passar todas essas orientações. Então é importante que a gente observe, né, essas orientações. Primeiro, o que vai estar escrito lá? Que eu devo tomar aquele medicamento por um determinado tempo. Esse tempo, ele é muito importante que a gente respeite. Por quê? Porque esse tempo é o tempo correto, né, que aquele medicamento tem para permanecer no nosso organismo e ter a sua ação para aliviar aqueles sintomas, né, e curar aquele determinado desconforto, aquela determinada doença. Outra observação que nós devemos seguir é em relação à dosagem. Se essa dosagem ela vem prescrita também, né, nós devemos então segui-la. Outra coisa importante, o armazenamento. Nós nunca devemos retirar o medicamento da sua embalagem original, porque uma vez retirada, ela também pode, né, gerar alguma confusão na hora de ingerir esse medicamento. Local em que nós devemos armazenar esse medicamento também. Não devemos deixar no sol, né? Não devemos deixar no banheiro onde tem umidade, porque são fatores, né? São situações que vão causar alterações dos medicamentos e isso também pode, né, levar a uma alteração, fazendo com que a gente não tenha, né, a resposta esperada daquele medicamento. Então é muito importante que a gente faça o uso correto do medicamento para aquela determinada doença, nas dosagens corretas e por aquele tempo correto. Então, por isso, nós devemos seguir sempre as orientações do profissional, né, de saúde, principalmente nessas situações, então, do médico e do profissional farmacêutico.